Olá, queridos amigos e ouvintes. Esse é o Mais Além, o podcast que vem colaborar na divulgação do Espiritismo. Eu sou a Euseni Baima, apresentando o programa Conteúdos da Revista Espírita. O Mais Além tem por objetivo, de forma simples e prática, levar a quem interessar o conhecimento da ciência do Espiritismo, relativamente sobre a real evolução da humanidade, de onde viemos e a visão do futuro pelas responsabilidades do presente. Relembramos que o episódio anterior, o de número 4, Kardec esclarece-nos sobre a necessidade da difusão do Espiritismo, contextualiza as razões daquelas manifestações inteligentes e que, de forma geral, despertou em tantos o legítimo interesse de conhecer a vida do mundo invisível. E nesse episódio 5, dando sequência na introdução, retomamos a leitura no segundo parágrafo da página 24, na edição do ano de 2015. Vamos iniciar? Passamos agora a reproduzir. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se, em termos inequívocos, nos livros bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, para todo o mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Uílis e nas Valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos léscos e nos dosmechínios Doug dos eslavos, nos ourisques e nos brownies da Escócia, nos poupicães e nos tensalopolíquides dos bretões, nos sêmios dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e doentes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamtchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e a desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora,
Uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações tão instrutivas quão interessantes sobre fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, à alegoria e à superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. À narração dos fatos, acrescentaremos a explicação, tal como ressalta, do conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas que muitas vezes não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria, inutilmente, a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria, classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, e etc. À citação dos fatos, acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos, ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis a respeito da linha de conduta mais conforme a ação moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem por meio dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir à redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos
em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte, um dia, do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Nota: por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos, sobre os quais poderão fornecer documentos. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no instante da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Décimo, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isto, sejamos formalmente autorizados. Queridos amigos, encerramos aqui a reprodução da introdução do volume 1 da Revista Espírita. Aproveitamos também para referir que as edições aqui reproduzidas foram traduzidas do original francês por Evandro Nobleto Bezerra, com publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, e direitos licenciados à FEP, Federação Espírita Portuguesa. E para o próximo episódio, estará conosco uma convidada que trará pertinentes considerações sobre a introdução da Revista Espírita, janeiro 1858. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final. Agradecemos o carinho e a atenção de todos. E o Mais Além despede-se com um forte abraço e um até breve.